O mistério das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são um dos mistérios mais fascinantes e enigmáticos do mundo antigo. Localizadas no sul do Peru, as linhas cobrem uma área de aproximadamente 500 km² no deserto de Nazca, e são compostas por centenas de geóglifos, ou desenhos feitos no chão, que foram criados entre os anos 500 a.C. e 500 d.C. Estas figuras gigantescas, que variam em tamanho e complexidade, incluem formas humanas, animais, plantas e figuras geométricas. As linhas de Nazca foram descobertas em 1927 pelo piloto norte-americano Paul Kozok, que estava sobrevoando a região em busca de sítios arqueológicos. Ele notou uma série de linhas retas e figuras geométricas desenhadas no chão e ficou intrigado com sua origem e significado. Desde então, as linhas têm fascinado arqueólogos, cientistas, turistas e curiosos de todo o mundo, gerando inúmeras teorias e especulações sobre sua finalidade e autoria. Uma das características mais impressionantes das linhas de Nazca é a dimensão e precisão dos desenhos. Alguns geóglifos chegam a ter mais de 200 metros de comprimento e são perfeitamente alinhados com os pontos cardeais. Além disso, muitas das figuras só podem ser vistas do alto, o que tem levado alguns pesquisadores a sugerir que elas foram desenhadas para serem observadas por deuses ou entidades celestiais. Outro aspecto que tem intrigado os estudiosos é o fato de que as figuras foram feitas em um terreno extremamente plano e árido, o que teria tornado a marcação e conservação das linhas um desafio ainda maior. Algumas teorias sugerem que os antigos habitantes de Nazca teriam utilizado técnicas geométricas e astronômicas para criar os desenhos, enquanto outras propõem que teriam contado com a ajuda de alienígenas ou seres sobrenaturais para realizarem a tarefa. Uma das teorias mais aceitas hoje em dia é a de que as linhas de Nazca foram utilizadas em rituais religiosos e cerimônias de culto. O arqueólogo alemão Maria Reiche, que passou grande parte de sua vida estudando as linhas, acreditava que elas representavam constelações, e que teriam sido criadas para observar e prever os movimentos dos astros e as mudanças de estação. Outros estudiosos sugerem que as figuras teriam sido desenhadas para honrar os deuses locais, pedindo-lhes proteção e fertilidade para as plantações. Além das figuras, as linhas de Nazca também incluem uma série de linhas retas e paralelas, que se estendem por quilômetros no deserto. Estas linhas são conhecidas como linhas de Nazca e estão distribuídas em diferentes direções, formando padrões geométricos e espirais. Acredita-se que elas foram utilizadas como caminhos cerimoniais ou como canais de irrigação para os campos agrícolas da região. Outro aspecto interessante das linhas de Nazca são os chamados geoglifos, ou figuras zoomorfas, que representam animais como macacos, pássaros, peixes e lagartos. Estes desenhos são extremamente detalhados e realistas, e foram feitos com uma precisão impressionante, considerando as limitações dos recursos e tecnologias disponíveis na época. Alguns geóglifos chegam a ter mais de 100 metros de comprimento e são visíveis de vários quilômetros de distância. Uma das figuras mais famosas e misteriosas das linhas de Nazca é o chamado astronauta, um desenho gigante de um ser humano com olhos e mãos alongados, que lembra vagamente um astronauta usando um capacete. Esta figura tem levantado especulações sobre a possibilidade de que os antigos habitantes de Nazca teriam tido contato com seres extraterrestres, ou que teriam dominado tecnologias avançadas que lhes permitiram realizar feitos extraordinários. Outra teoria controversa sugere que as linhas de Nazca teriam sido feitas como uma forma de comunicação ou marcação territorial entre diferentes grupos étnicos ou tribos da região. Alguns estudiosos argumentam que as figuras teriam sido utilizadas como símbolos de identidade e status social, marcando a presença e soberania de determinados grupos sobre determinados territórios. Esta teoria é apoiada pela presença de fortificações e assentamentos humanos ao redor das linhas, que indicam que elas teriam tido um significado simbólico e político para os antigos habitantes de Nazca. Independentemente de sua finalidade ou autoria, as linhas de Nazca continuam a ser um enigma fascinante e enigmático para os arqueólogos e pesquisadores modernos, que buscam encontrar respostas para seus mistérios há décadas. Com o avanço da tecnologia e das técnicas de pesquisa, novas descobertas têm sido feitas regularmente, e novas teorias e interpretações surgem constantemente a respeito da origem e significado das linhas.
Uma das abordagens mais recentes para o estudo das linhas de Nazca tem sido a utilização de tecnologias de mapeamento e sensoriamento remoto, como drones equipados com câmeras de alta resolução e lasers, que permitem aos pesquisadores explorar o terreno com uma precisão sem precedentes. Graças a estas técnicas avançadas, novos geoglifos e estruturas têm sido descobertos nas proximidades das linhas, revelando um panorama ainda mais complexo e diversificado do que se imaginava. Além disso, estudos recentes têm revelado que as linhas de Nazca podem ter tido uma função prática e utilitária, como a marcação de caminhos e trilhas para a navegação terrestre, ou como canais de drenagem e irrigação para as terras agrícolas da região. Estas descobertas desafiam as interpretações tradicionais das linhas como arte ritualística ou religiosa, e abrem novas oportunidades para compreender a cultura e tecnologia dos antigos habitantes de Nazca. Outro aspecto importante das linhas de Nazca é a preservação e conservação do patrimônio arqueológico da região. Nos últimos anos, a degradação e destruição das linhas tem sido uma preocupação crescente para as autoridades peruanas e organizações de preservação do patrimônio, devido ao aumento do turismo e às pressões da urbanização e da exploração mineral na região. Medidas de proteção e monitoramento estão sendo implementadas para garantir a sobrevivência das linhas para as gerações futuras. Em resumo, as linhas de Nazca são um dos tesouros arqueológicos mais impressionantes e enigmáticos do mundo antigo, cuja origem e significado continuam a intrigar e desafiar os estudiosos e pesquisadores. Seja como expressão artística, marcação territorial, instrumento cerimonial ou tecnológico, as linhas representam um testemunho da engenhosidade e criatividade dos antigos habitantes do Peru, e continuam a inspirar a imaginação e curiosidade de pessoas de todo o mundo. Enquanto suas origens permanecerem em mistério, as linhas de Nazca continuarão a fascinar e cativar aqueles que buscam desvendar seus segredos.